Jesus revelou os segredos para ser resiliente e forte na vida. Descubra como aplicar esses ensinamentos em seu dia a dia. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar nas profundas lições deixadas por Jesus sobre como encontrar força e resiliência, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Acompanhe essa jornada de reflexão e aprendizado. No primeiro segredo, Jesus nos ensina a confiar plenamente em Deus em todos os momentos de nossas vidas. Ele exemplificou essa confiança desde o início de seu ministério, mostrando que a verdadeira força vem da completa confiança no Pai, especialmente nos momentos mais desafiadores. Um exemplo marcante foi quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, após jejuar por 40 dias e 40 noites. Jesus sentiu fome, e o diabo tentou desviá-lo, sugerindo que transformasse pedras em pão. No entanto, Jesus respondeu citando as Escrituras, afirmando que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Essa atitude não foi apenas um ensinamento teórico, mas uma demonstração prática de que a confiança em Deus deve superar qualquer necessidade material ou física. Em momentos de extrema fragilidade é quando mais devemos confiar em Deus, quando parece não haver saída e a solução está além do que podemos ver ou controlar. Confiar em Deus é o que nos fortalece. Esse princípio se aplica em diversas situações da vida de Jesus, inclusive diante das tempestades literais que enfrentou. Sua confiança estava firmemente alicerçada na soberania de Deus. Outro exemplo significativo encontra-se em João capítulo 6, versículo 38, onde Jesus deixou claro que não veio para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai que o enviou. Isso nos mostra que, além de confiar em Deus, é essencial viver conforme a sua vontade, mesmo quando isso significa abdicar dos nossos próprios desejos. No terceiro segredo deixado por Jesus, somos guiados a encontrar força e resiliência através do ato de servir ao próximo de maneira desinteressada e compassiva. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Um exemplo marcante desse princípio encontra-se no momento em que Jesus lava os pés de seus discípulos, durante a última ceia, conforme registrado em João capítulo 13, versículos 1 ao 17. Nesse gesto surpreendente, o Mestre e Senhor se levanta, toma uma toalha e se coloca na posição de servo, ao lavar os pés dos seus seguidores. Pedro inicialmente reluta, sem compreender por que Jesus estava realizando uma tarefa tão humilde. No entanto, Jesus explica a importância desse ato, indicando que devemos fazer o mesmo uns pelos outros. Ele estabeleceu um exemplo prático de que servir aos outros não é sinal de fraqueza, mas sim de força interior e confiança em nossa identidade em Deus. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não se sentiu diminuído ao executar essa tarefa humilde. Pelo contrário, demonstrou que a verdadeira grandeza reside no serviço. Servir ao próximo é um ato de amor que nos fortalece espiritualmente, porque desloca nosso foco das nossas próprias dificuldades para uma posição de empatia e compaixão pelo outro. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus afirma que veio para servir e dar a sua vida como resgate por muitos, evidenciando desde o início da sua missão terrena o caráter servil do seu propósito. Além disso, o serviço ao próximo nos ensina a desenvolver uma resiliência que vai além de nós mesmos. Ao nos dedicarmos a ajudar alguém, encontramos força mesmo quando nos sentimos fracos. Isso acontece porque, ao atender às necessidades dos outros, somos renovados pelo próprio ato de dar. No quarto segredo deixado por Jesus, somos conduzidos a compreender a importância de manter a fé inabalável nos momentos mais desafiadores da vida em sua jornada terrena. Jesus nos mostrou que a fé em Deus é o alicerce que nos sustenta diante das adversidades. Um episódio emblemático que ilustra essa lição é quando Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, conforme descrito em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27, enquanto estavam no barco. Uma grande tempestade se formou, as ondas e o vento eram tão fortes que o barco parecia prestes a afundar.
Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Desesperados, os discípulos o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! A resposta de Jesus foi repreendê-los por sua falta de fé. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Em seguida, ele se levantou e, com uma simples palavra, ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem, trazendo grande paz. Este episódio nos ensina que nos momentos de maior angústia, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar e o medo tenta nos dominar, é a fé em Deus que nos mantém firmes. Jesus nos convida a confiar que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos ver uma solução imediata para nossos problemas. Além disso, ele demonstrou que a fé não é apenas um sentimento abstrato ou algo para ser mencionado em tempos de paz, é uma confiança ativa na bondade e poder de Deus independentemente da situação. Outro exemplo poderoso da conexão entre fé e resiliência está no momento em que Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34. Essa mulher sofria há 12 anos sem encontrar cura para sua enfermidade, porém, ao ouvir falar de Jesus, ela decidiu que se conseguisse apenas tocar nas vestes dele, seria curada. Com fé inabalável em seu coração, ela se aproximou no meio da multidão e tocou na orla do manto de Jesus. Imediatamente foi curada ao perceber o toque dela entre tantas pessoas. Jesus reconheceu sua fé e disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Esse relato evidencia como até mesmo nas situações mais impossíveis a fé nos conecta ao poder divino, capaz de superar nossas limitações humanas. No quinto segredo deixado por Jesus, somos conduzidos a compreender a importância do perdão sincero e incondicional. Jesus nos ensinou que perdoar é uma das maiores demonstrações de força espiritual e resiliência. Mesmo diante das maiores injustiças e dores, ele exemplificou o poder transformador do perdão. Um dos momentos mais marcantes foi quando, enquanto estava sendo crucificado, Jesus clamou ao Pai pedindo perdão para aqueles que o estavam crucificando. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa atitude de amor e perdão nos mostra que a capacidade de perdoar não depende das circunstâncias ou da gravidade da ofensa, mas reflete a graça que Deus nos estende. Perdoar alguém que nos feriu profundamente requer coragem e, acima de tudo, confiança em Deus. Jesus nos mostrou que perdoar não é sinal de fraqueza, mas sim de grandeza espiritual. Ao escolhermos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua justiça e não buscamos vingança ou cultivamos ressentimentos. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 ao 15, Jesus ensina sobre a importância do perdão mútuo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse princípio revela que o perdão é uma via de mão dupla. Assim como esperamos ser perdoados por Deus, também devemos estender o perdão aos outros. Além disso, o ato de perdoar nos liberta quando não perdoamos. Tornamo-nos prisioneiros do ressentimento, da mágoa e da amargura. Essas emoções corroem nossa paz interior e enfraquecem nosso espírito. O perdão, por outro lado, nos liberta dessas correntes e nos permite viver plenamente em paz com Deus e com os outros. Ao praticarmos o perdão sincero e incondicionalmente, seguimos o exemplo de Cristo e nos aproximamos mais dele. No sexto segredo deixado por Jesus, somos conduzidos a compreender a importância de render-se completamente à vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas durante todo o seu ministério. Jesus demonstrou que a verdadeira força e resiliência surgem da total entrega ao plano divino. Não se tratava apenas de pregar sobre a importância de fazer a vontade do Pai, mas de viver isso em cada decisão e ação. Mesmo diante de situações dolorosas ou desafiadoras, Jesus escolheu submeter-se à soberania divina. Um dos momentos mais profundos em que Jesus nos ensina sobre aceitar a vontade de Deus ocorreu no jardim do Getsemani, conforme registrado em Lucas, capítulo 22,
Versículo 42. Pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração reflete a tensão entre o desejo humano de evitar o sofrimento e a obediência à vontade divina. Ele reconheceu que o caminho à frente seria difícil e doloroso, mas escolheu submeter-se ao que o Pai havia planejado. Esse ato nos ensina que verdadeira resiliência está em confiar que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não compreendemos ou quando parecem contrários aos nossos desejos. Aceitar a vontade divina requer uma entrega total e uma confiança profunda no propósito dele para as nossas vidas. Outro exemplo marcante dessa entrega encontra-se na história de Abraão em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao 19. Deus pediu a Abraão algo aparentemente incompreensível: sacrificar seu filho Isaque como oferta. Mesmo diante dessa ordem angustiante, Abraão não questionou ou resistiu ao comando divino. Ele obedeceu confiando que Deus tinha um plano, mesmo que não pudesse ver ou entender naquele momento. No último instante, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando a Abraão que sua fé e obediência não foram em vão. No sétimo segredo deixado por Jesus, somos conduzidos a explorar a importância da gratidão em nossa jornada de resiliência e fortaleza espiritual. Jesus nos ensinou que a gratidão é uma atitude poderosa que nos conecta com Deus e nos fortalece diante das adversidades. Ao longo de seu ministério, ele demonstrou constantemente um coração grato, sempre reconhecendo e agradecendo ao Pai por todas as bênçãos e desafios. Um exemplo marcante desse ensinamento encontra-se na multiplicação dos pães e peixes, conforme narrado em Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. Diante de uma multidão faminta, Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou-os e distribuiu os presentes. Após todos terem comido e ainda sobrarem 12 cestos cheios de pedaços, Jesus ensinou a importância da gratidão ao valorizar o pouco que tinham e transformá-lo em abundância através da bênção divina. Esse episódio nos mostra como a gratidão pode ser um catalisador para milagres em nossas vidas, nos lembrando de reconhecer e agradecer por todas as dádivas que recebemos, mesmo nas situações mais desafiadoras. A prática da gratidão não apenas fortalece nossa conexão com Deus, mas também nos ajuda a manter uma perspectiva positiva diante das dificuldades, cultivando um coração generoso e esperançoso. Ao aprender com Jesus sobre a importância da gratidão, somos capacitados a enfrentar os obstáculos da vida com fé, confiança e contentamento. No oitavo segredo revelado por Jesus, somos conduzidos a explorar a importância da paciência e da perseverança em nossa jornada de resiliência espiritual. Ao longo de seus ensinamentos e exemplos de vida, Jesus nos mostrou que a paciência é uma virtude essencial para enfrentar os desafios e adversidades com serenidade e confiança. Em diversas situações, Jesus demonstrou uma calma inabalável diante das provações, ensinando-nos que a impaciência e pressa muitas vezes nos impedem de enxergar as respostas de Deus se desdobrando em nosso caminho. Um exemplo marcante dessa lição encontra-se na narrativa da cura do paralítico, conforme descrito em Marcos capítulo 21, versículo 12. Nesse episódio, mesmo diante das críticas dos escribas e fariseus, Jesus manteve sua compostura e realizou o milagre com paciência e compaixão. Sua atitude nos ensina que a paciência não apenas nos ajuda a lidar com as resistências externas, mas também fortalece nossa fé interior. Além disso, Jesus exemplificou a importância da perseverança ao longo de seu ministério terreno. Ele enfrentou inúmeras adversidades, incompreensões e hostilidades, mas nunca desistiu de sua missão divina. Sua determinação em seguir o caminho estabelecido pelo Pai, mesmo diante das maiores dificuldades, é um testemunho poderoso de como a perseverança nos sustenta nos momentos mais desafiadores da vida. Assim,
Ao aprender com Jesus sobre a paciência e a perseverança, somos capacitados a manter nossa fé inabalável diante das tribulações e a continuar firmes no propósito divino para nossas vidas. No nono segredo deixado por Jesus, somos conduzidos a refletir sobre a importância da humildade e da compaixão em nossa jornada de resiliência espiritual. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa dependência de Deus e em estender amor e compaixão aos outros. Em um dos momentos mais marcantes que exemplifica essa lição, encontramos Jesus lavando os pés de seus discípulos durante a última ceia, conforme registrado em João capítulo 13, versículos 1 ao 17. Nesse gesto humilde e surpreendente, o mestre se coloca na posição de servo ao realizar uma tarefa geralmente reservada aos mais baixos na hierarquia social. Pedro, inicialmente relutante, logo compreendeu a profundidade do ato de humildade e permitiu que Jesus lavasse seus pés. Ao fazer isso, Jesus mostrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir com amor e compaixão. Ele nos ensinou que a humildade não é sinal de fraqueza, mas de força interior e confiança na bondade divina. Além disso, ao demonstrar compaixão ao cuidar dos pés de seus discípulos, Jesus nos incentivou a olhar para o próximo com empatia e generosidade. A humildade e a compaixão são virtudes essenciais que nos permitem crescer espiritualmente e fortalecer nossos laços com Deus e com nossos semelhantes. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, somos inspirados a cultivar a gratidão em nosso cotidiano. A gratidão nos conecta com a presença amorosa de Deus em nossa vida e nos fortalece diante dos desafios. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes, transformando escassez em abundância, somos convidados a enxergar as pequenas bênçãos diárias e agradecer por elas. A prática da gratidão nos lembra de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há motivos para celebrar e louvar. Ao reconhecer e valorizar as dádivas que recebemos, abrimos espaço para mais bênçãos fluírem em nossa vida. Que a gratidão seja o fio condutor que tece a tapeçaria da sua jornada espiritual, enchendo seu coração de contentamento e sua alma de paz. Se essas palavras tocaram o seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que irão fortalecer a sua espiritualidade. Compartilhe esse vídeo com alguém especial e juntos espalharemos a luz de Cristo pelo mundo. Que Deus abençoe a sua jornada. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre os segredos deixados por Jesus para nos tornarmos mais fortes e resilientes na vida. Que esses ensinamentos guiem seus passos e tragam paz ao seu coração. Até o próximo vídeo.